Bom dia, pessoal. Vamos começar o nosso webinar, né? Eu gostaria, se alguém puder me escrever no chat, só que o áudio está tudo certo, a tela, só para a gente ter certeza aí que o compartilhamento tá da forma adequada. Não, tive um retorno aqui, alguns retornos que o áudio está ok, da tela parece que também está. Legal, então vamos lá, pessoal, vamos manter a pontualidade aqui e vamos começar o nosso evento. Então a ideia do evento de hoje, né, é replicar, né, o evento que a Click fez no Brasil em 20 capitais, né, que é o chamado Click Sense Tour, que é para explicar mesmo realmente o potencial da ferramenta e tudo mais, tá? Então vamos lá. Eu costumo falar, né, a apresentação é de insight com menos esforços, data discovery, decisões melhores e poder de tomada da decisão. Então, o que a Click aposta, né? O que a Click tem tão de diferente em relação aos outros produtos, né? Ela aposta praticamente em três pilares, né? Um é o motor associativo. Aí para quem já é cliente ClickView, quem já teve contato com o produto ClickView, né, conhece bem o que seria esse motor. Nós vamos apresentar, mostrar isso na prática para todos, tá? É um motor patenteado da Click, e ele se mantém no ClickSense, tá? E aí no ClickSense, né, tem dois focos bem interessantes e bem fortes, né? Um é o User Experience, né, que é a ferramenta ela ser cada vez mais simples, mais intuitiva, né, para o usuário. A gente até comenta, né, se você vai usar um smartphone novo, vai usar um Google, por exemplo, ninguém faz um treinamento para isso. Qualquer pessoa começa a utilização, né, e começa a criar a sua própria experiência. Tá? Então esse é o grande objetivo da ferramenta, né? Inclusive e com mobilidade. Tá? E o último viés que veio nas últimas duas versões, tá? Na versão de abril e agora principalmente na versão de junho, que é o que nós chamamos de motor cognitivo, né? Então esse motor cada vez mais vai te auxiliar em sugestões de melhores visualizações ou criar próprias visualizações baseado nos seus dados. Tá? Isso a gente também vai mostrar na prática para vocês, tá? E o resultado desses três pontos, né, é um contexto inteligente, né, facilitando e alavancando as análises, né, de negócios, tá? E uma mensagem que eu acho bem interessante é o quê? Que apenas a visualização não é a resposta, né? Então aqui, né, nessa imagem nós vemos todas as etapas de preparação de um projeto, né? Desde a escolha da ferramenta na aquisição, né? O armazenamento, preparação, até chegar numa dashboard. Sempre quando alguém fala em BI, sempre se imagina, né, aquela dashboard bonita, colorida, né, com os ranges, com cores, né, se o indicador está dentro do esperado, se ele não está. Mas apenas isso não é o deadline, não é o ponto final do projeto. A gente tem que ter algumas preocupações. A primeira delas, te diria que é a capacidade analítica plena, né, de vasculhar o dado, fazer descer níveis, né, chegar até um item de nota, por exemplo. Se eu estou falando de um painel comercial, eu estou com uma margem, né, da empresa como um todo, que eu considero saudável para a minha operação, mas e se eu descer por centro de custo, se eu descer por unidade de negócio, por produto, por região, por vendedor, será que todo mundo está com a margem dentro dessa faixa? Será que ali eu não tenho possibilidades de encontrar oportunidades, né? Porque sempre o objetivo do BI é aumentar receita, né, ou diminuir custo. Então eu tenho que ter essa capacidade de vasculhar o meu dado em busca de oportunidades de melhoria. Tá? Um outro ponto bem importante também é o reporting, né? Reporting não é BI, mas ele complementa muito bem. Por quê? A gente não consegue ter uma pessoa na frente de uma dashboard 24 horas por dia. Então eu tenho situações que tenho pessoas em campo, eu tenho situações que de repente entra um pedido de compra alto, né? Isso vai me acarretar num problema no meu estoque que vai baixar, eu tenho previsões de vendas. Então eu posso criar indicadores, triggers, né? Que se acontece alguma coisa eu fico monitorando e aí eu disparo de repente um relatório para todos os gestores ali do processo para eles serem proativos, tá?
Então essa é também uma forma de como o reporting pode complementar o seu projeto de BI, ou até mesmo, né, relatórios agendados, né? Toda segunda eu tenho aquele pool de pessoas ali na rua, por exemplo, que ele precisa só do número para tomar suas ações, e a gente complementa e dá vazão na informação com reportings, tá? É um ponto bem importante. Outro ponto é a colaboração e o compartilhamento da informação. Uma vez que o BI foi criado, homologado, né, e ali é a fonte confiável da empresa, né, de todas as informações, é inevitável que as pessoas precisam trocar insights, né, trocar comentários, né, como que elas estão interpretando, fazer apresentações baseado nisso. Então, a ferramenta também tem algumas facilidades para essa questão, que é bem importante. Um outro ponto, mobilidade, é um termo bem batido, né? A gente já fala de mobilidade há anos, mas o que a Qlik oferece é a mesma experiência que você tem na frente de um notebook, por exemplo, num tablet e num smartphone, tá? Inclusive, dependendo do tamanho da resolução, toda a questão de self-service você consegue também fazer no dispositivo móvel, né? De novo, dependendo do tamanho da resolução da tela, tá? Esse é um ponto. Que mais? Hoje a Qlik também disponibilizou a parte offline e mobile, a gente vai comentar um pouquinho lá na frente, tá? E o último item, né, que aí é pensando numa solução aberta, a capacidade dele integrar, né, a solução Qlik em portais web, seja numa intranet, seja num portal da transparência, ou seja num próprio sistema interno, né? Por exemplo, a Qlik usa Salesforce com Qlik embarcado, né? Então ela está no CRM, lá tem dashboards e painéis que de repente facilitam a busca de um cliente específico e aí remete direto à página do CRM, né, com seus detalhes, tá? Então são alguns exemplos, eu acho que essa mensagem é bem importante. Outro ponto também importante, né, hoje, né, nós falamos muito do Analytics, tá? Então, cada vez mais, né, vai para obter valor em Analytics, vai se exigir mais em projetos, né? Então, cada vez mais, né, ele tem que ser pensando em nuvem, né? Cada vez mais a gente colocando nossos serviços rodando em nuvem, por exemplo, né? Não é aplicável 100%, mas em algumas situações. Cada vez mais enterprise, tá? Aí até uma novidade aí da Qlik, nem todos ainda sabem. A Qlik tá focando muito na sua parte de servidores, né? Que vai rodar em Linux, com Dockers, né? E isso vai facilitar muito a escalabilidade, né, de projetos, até mesmo a diminuição de custos, né? Que é um ponto muito forte que a gente fala da Qlik, né? O TCO do projeto. Que muitas ferramentas entram com um preço bem em conta no início, mas quando você vai ver, vai começando a criar o projeto, começa a vir os custos, né, não tão explícitos assim. Então isso também vai ajudar mais ainda, né, a Qlik na questão de TCO no custo total do projeto. Pessoal, estou vendo algumas perguntas aqui, tá? Nós vamos respondendo na medida aqui do possível, ou no final a gente vai responder todas as perguntas e abrir inclusive o espaço para perguntas, tá? Mobilidade, né, um termo que eu já comentei, então cada vez mais, né, a gente vai para a questão de mobile. Hoje as pessoas acabam gastando, né, mais tempo na frente de um smartphone do que de um próprio notebook, né? Tá invertendo aí a usabilidade. Então é um ponto importante. A solução tem que ser cada vez mais integrada, né? Vamos integrar com o Advanced Analytics, por exemplo, que vamos exibir aqui em breve, né? Com R, com Python, vamos integrar com páginas web e assim por diante, através de mashups, tá? Então a integração é um ponto também bem importante. E cada vez mais dados, né? Isso já é uma realidade que nós estamos vivendo a cada dia, né? Cada vez mais dados são criados, né? Com a internet das coisas, com mídias sociais e assim por diante. Então o nosso desafio é cada vez, o usuário de negócio, ele não quer saber se o dado está no sistema A ou B, ele quer simplesmente o dado integrado e uma análise completa, tá? E para tornar tudo isso acessível, né, a Qlik aposta em 3 pilares, né? Vamos dizer assim: dados, tecnologia e pessoas, né? E como que ela foca nisso? Se a gente falar de tecnologia, um ponto muito forte da solução, né, é o console centralizado e único, né? Esse é uma das grandes vantagens da nossa ferramenta.
toda a gestão, né, do BI fica centralizada e num console único, facilitando e muito. Por exemplo, nós temos concorrentes onde tem casos que precisa de 7 painéis para governar cada etapa. Tá? Então, isso é um ponto bem forte da solução, um console bem completo, com muitas possibilidades de customizações, criação de regras e principalmente criação de exceções, né? Criar regra a gente sabe que muitas vezes acaba sendo até simples, mas aquela regra com a exceção para o usuário específico de uma área determinada, por exemplo. Tá? Então esse é um ponto forte. Outro ponto, né, a ferramenta hoje ela é aberta a extensões, tá? E a Qlik vem trabalhando para ter extensões certificadas por ela. Então, como funciona isso, né? Você recebe o produto, ele vai vir ali com um leque de gráficos, né? E aí você pode perguntar, pô, mas eu preciso de um gráfico específico e não tem na solução, eu estou limitado? Não, né? Existe o branch da Qlik. Tá? Para quem não conhece, é branch.qlik.com. Lá tem mais de 500 projetos, tá? Muitos deles são gráficos, que você pode pesquisar, fazer o download e simplesmente embutir no seu produto sem custo algum. Tá? E aí o que a Qlik está focando agora é na certificação dessas extensões, né? Para quando atualiza o produto, manter ele funcionando e tudo mais, né? Que são questões aí de melhorias, vamos dizer, nesse processo. Tá? Eu até recomendo quem já é usuário de QlikSense, eu acho que é uma liçãozinha de casa, uma vez por semana, dar uma navegada nesse site, porque tem bastante coisa interessante, né, que pode enriquecer os seus projetos. Tá? Outro ponto, né, que a gente já comentou, que é a integração com a Advanced Analytics. Então hoje a solução ela está pronta, tá? Para trabalhar com R, com Python e até mesmo com Spark, né? Nós vamos mostrar aqui alguns exemplos. Tá? Então hoje quando a gente começa a falar bastante, né, de Data Science, começa a falar de predição, é inevitável que eu precise ter uma integração e uma capacidade de processamento com uma ferramenta, né, como R ou Python. Tá? E na apresentação desse produto a gente consegue explicar até algumas vantagens em relação a outros produtos, né? A flexibilidade ela é muito grande. Tá? E o último item aqui, né, que eu já comentei, a capacidade de integração, né, web. Então nós conseguimos, o produto nasceu já com esse propósito, tá? Aonde eu consigo pegar frames ou URLs de cada objeto ou até mesmo de todo o painel e embutir numa página web. Uma vez que eu embuto numa página web, o meu leque de possibilidades de solução aumenta muito, né? Por exemplo, identidade visual, né? A identidade visual fica totalmente livre, né? Pôr num site da empresa, criar qualquer camada. Um outro ponto que a gente comenta também, né? A gente muitas vezes a gente não sabe qual que é a maturidade do usuário para analisar um painel, uma dashboard com livre acesso a filtros, né? Então ali eu posso também criar um fluxo de como eu quero que ele analise os dados, né? Por exemplo, no primeiro painel ele pode interagir com o filtro temporal, etc e tal. Se ele quiser evoluir, eu coloco um botão, né? E aí ele tem que ir para uma outra página, lá eu tenho um outro leque de filtros, então eu direciono para onde eu quero que o meu cliente vá, né? Como que eu quero que ele analise, até que profundidade ele pode analisar em cada painel, em cada gráfico. Então o direcionamento também é possível uma vez que eu faço esse tipo de questão, tá? E um outro item, né, que eu posso integrar com outras soluções, né? Colocar um botão de repente para imprimir um relatório, gerar um PDF, né? Nós vamos mostrar aqui um caso no Ministério do Planejamento, que isso eu acho que ilustra bastante, tá? Então isso falando de tecnologia. E falando em dados, né, que é o outro pilar, então a Qlik foca também em algumas questões, né? Cada vez mais ela vai evoluir esse primeiro item aqui, que a gente chama de Data Preparation, né? Ou a preparação dos dados, que nada mais é do que uma camada, né, amigável para um usuário de negócio, um usuário não técnico, e ele conseguir fazer, né, trabalhos como modelagem mais simples de dados, como alguns pequenos tratamentos, né? Eu tenho erros de cadastro, eu quero unificar, por exemplo, o nome de cidades digitado de maneiras diferentes, eu quero fazer corte numa tabela de dados, só produtos acima de R$50, só de uma região específica. Então é dar essa capacidade do usuário filtrar, tratar e até criar, né, novas
novas dimensões, vamos dizer assim, tá? Então isso também a gente vai deixar bem claro aqui na nossa apresentação. A outra questão, né, já temos uma capacidade para trabalhar com Big Data, né, mas a Qlik vem focando muito forte no indexador para Big Data, né, que vai possibilitar a nós fazermos self-service dentro de um Big Data. Né, porque muitas vezes a gente fala Big Data e os projetos hoje eu diria que estão muito ligados a volume. Né, então, eu tenho um problema de volume de dados, e aí eles colocam todos esses dados no Big Data e continua ali o dado estruturado, né, o modelo convencional, né, só está trabalhando a questão de volume. E a gente sabe que o Big Data tem uma capacidade muito maior. E aí cabe, né, o usuário ali poder vasculhar, navegar, buscar e cruzar o que faz mais sentido. Tá? Então esse é um ponto bem forte aí que a Qlik vem trabalhando. Outro é a biblioteca e os dados governados. Né? Então a gente consegue reaproveitar muitas questões, né, quando a gente está fazendo um projeto, criando, por exemplo, os QVDs, né, criando itens mestres. Então a Qlik vai focar bastante nisso, tá? É um ponto bem importante aí para enriquecimento dos projetos como um todo. Tá? E no último item... Oi? Tá. E no último item, a parte de conectividade. Né? Então, como foi dito lá no slide anterior, né, cada vez mais nós precisamos conectar dados oriundos de diversas fontes, tá? E aí até uma visão minha aqui particular do Érico, né, a Qlik acabou corrigindo aí, eu acho que uma questão comercial que antes alguns conectores eram comercializados à parte, né? E agora nessas últimas versões os conectores já vêm embarcados na solução, tá? E além de ter os conectores prontos, né, a gente não pode esquecer que OLDB, ODBC, JSON ou REST API, né, praticamente resolve a conexão para qualquer outro tipo de base. Isso eu comento porque muita gente vai falar, às vezes eu tenho uma base e não vi o conector pronto, então o Qlik não conecta. Não é bem assim, né? A gente, através do REST API, por exemplo, qualquer serviço que tenha uma API aberta, eu posso extrair os dados, tá? Então, esse é um ponto importante também. E o último ponto, né, é o foco em pessoas, tá? E aí como que a Qlik está fazendo essas questões, né? Nós vamos mostrar na prática, acho que fica um pouco mais claro depois, mas, por exemplo, com recomendações gráficas, né? Eu começo a jogar dimensões e métricas, né? E ele vai me recomendar qual que é a visualização mais adequada, tá? Então, por exemplo, jogo a data, né? Só a data ele não tem muito o que fazer, então ele vai exibir uma tabela, mas joguei vendas, e aí ele entende que o melhor gráfico é um gráfico de linhas, por exemplo. Eu jogo uma métrica, ele já entende que é um KPI. Eu jogo, por exemplo, um campo georreferenciado, ele automaticamente já plota no mapa, né? E depois eu começo a jogar as métricas. Então ele está tendo recomendações gráficas, né, para te auxiliar a melhor visualização. Esse começou em abril, tá? Para falando um pouco de versões. Então a parte de recomendações gráficas eu tenho desde a versão de abril. Em relação à geração de insights, né, que essa é a grande nova funcionalidade do ano, eu diria, que saiu agora na versão de junho. Então, baseado nos dados que você carregou, né, ele vai gerar uma série de análises para você. Tá? Inclusive, você pode interagir e escrever, eu quero vendas por região. Então, ele vai exibir alguns gráficos para responder essa sua pergunta, né, de vendas por região. É uma feature bem interessante. Vale lembrar que essas duas estão nas primeiras versões, isso tende a evoluir bastante, tá? Mas já, né, ajuda tanto para insights ou até mesmo, né, para construção de objetos, que acaba ganhando algum tempo aí, porque ele já te entrega pronto, tá? Outra questão, mobilidade analítica, né? Eu já comentei bastante sobre a parte de mobile, mas eu quero só reforçar, né? Hoje a Qlik tem uma solução offline, né? Então tem alguém um diretor que vai viajar e no avião ele quer, né, ficar olhando algumas análises. Eu tenho alguém que vai para campo com dificuldade de conexão. Então existe hoje um app na Store, né, por enquanto só está para iOS, tá no roadmap para Android também, mas eu posso baixar esse aplicativo, né, conecto no meu servidor da empresa, consigo baixar a aplicação e ela não é que ela salva alguns filtros, né, alguns bookmarks,
ela te deixa toda a aplicação para você navegar, né? Claro que dependendo do tamanho da aplicação, do mobile, a gente tem que ter ali uma certa cautela, tá? Principalmente hoje, falando de BI, o volume está, né, subindo exponencialmente, tá? Mas essa questão aí é bem interessante, é importante que todos saibam que existe. E a parte de visualizações inteligentes, né? Isso aqui já vem, eu diria, até desde o ClickView, né? São os gráficos interagindo através do motor associativo, né? Dinamismo de seleções, uma liberdade muito grande para você fazer a busca da sua informação, tá? Resumindo, né, tudo isso, hoje a Click tem um diferencial muito grande em relação a outras ferramentas, né? Porque até próprios estudos, né, como o BARC, nós somos classificados como uma plataforma de BI, né? Porque a gente consegue atender diversos casos de uso, né? Desde lá da ponta da ETL até o final da visualização, ou que maneira que a gente vai exibir ou entregar essa informação, tá? Então a gente pode falar de self-service, aí seria o ClickSense, né? A gente pode falar de análise guiada. Voltando um ponto aqui, é importante frisar, né? Quando a gente fala de self-service, tá? É self-service com governança. Isso é muito importante, né? Porque tem empresas que a gente, quando fala de self-service, as pessoas ficam, né, em choque. Isso aqui não funciona, não vai dar certo. Qual que é a diferença disso para um Excel, por exemplo, né? Cada um com a sua verdade. Então, um ponto bem importante da solução é a questão, né, do self-service com governança, onde a ferramenta me permite, né, definir exatamente para cada usuário qual é o seu papel e qual é a sua função, tá? Então, de repente, um usuário pode construir um projeto do zero, outro usuário, não, ele vai consumir esse projeto pronto e ele só tem a liberdade de fazer um self-service baseado nas métricas que alguém criou com as dimensões, ele não pode alterar nem as métricas, né? Outro usuário já pode criar novas métricas e tudo mais. Então, a gente consegue definir até onde vai a liberdade de cada usuário, principalmente conforme o perfil, né? Então, a gente tem que sempre se atentar a essa questão quando a gente fala de self-service. Ou até mesmo uma análise guiada, onde eu utilizo o ClickSense, sim, crio todo um projeto, todo um painel, né? Mas eu entrego esse painel simplesmente para ele consumir e navegar conforme o meu levantamento de requisitos, né? Que foi a definição do escopo do projeto, tá? A parte de customização e encapsulamento, que eu já comentei, nós vamos mostrar esse projeto aqui do Ministério do Planejamento, um projeto bem interessante, acho que fica bem claro esse recurso, tá? Parte de relatórios, que eu já comentei, aí através do N-Print, tá? Ele se conecta tanto ao ClickView quanto ao ClickSense, ou até mesmo os dois juntos. E eu posso entregar relatórios, então, através de agendamentos ou através de condicionais, tá? E posso entregar esses relatórios tanto na rede quanto no e-mail, em anexo, ou até mesmo num portal, que isso é bem interessante, poucos sabem, né? Junto com o produto vem um portal de relatórios, chamado de Newsstand. Então eu posso entregar relatórios lá, ele precisa de login e senha para autenticar, ou até mesmo com o próprio AD, né, usuário de rede da empresa, e lá vai ter os relatórios pertinentes, né, ao seu usuário. Ou eu posso até mesmo entregar relatórios de maneira corporativa, né, e cada usuário pode entrar e assinar esse relatório pedindo, né, o recebimento deles. Posso manter versões, né, sobrescrever versões e tudo mais. Então, isso é bem interessante porque, por exemplo, eu tenho empresas que nos questionam, eu entrego o relatório para toda a minha equipe de vendas, mas o turnover é muito alto aqui na empresa, né? Então, esse cara sai da minha empresa e vai para o concorrente. E muitas vezes ele não tem só o relatório gerencial, ele tem toda a base de dados por trás, né? No caso de um Excel, por exemplo. Então, isso acaba sendo um problema. Então, a gente pode obrigar a pessoa a consumir o relatório neste portal, tá? Ao invés de entregar, posso habilitar ou não o download para ele, e eu consigo até mesmo ver logs, né? Quem é aquela pessoa que está acessando os relatórios, ou aquele que não está, né, condizente ali com a minha questão de gestão, mas ele também nunca olhou um relatório do gerencial do que eu entrego para ele, né, fazer o seu trabalho. Então a gente pode fazer esse tipo de questão também. E a mobilidade, que aí é um termo que eu já falei bastante. E aí, para a gente falar da plataforma, né? Então, aqui nesse slide, acho que fica bem claro aqui o que seria um projeto, né, de Click. Então, na primeira camada, né, ali embaixo de dados, né, como toda empresa, ela tem dados em diversos sistemas, né? Ela tem o seu ERP, ela tem o seu CRM, ela tem mídias sociais, ela tem planilhas em Excel, né? É impossível
Às vezes a gente vê clientes nossos contratando o Click, eu vou acabar com o Excel aqui. Eu até brinco, eu falo, ó, diminuir é possível. Agora acabar com o Excel, eu acho que é uma utopia, tá? Não é possível. Né? Então eu tenho esse cenário de dados, né? E eu tenho a questão também que a Click oferece dados como serviço, que é o Click Data Market. Tá? Pessoal, tá todo mundo me ouvindo? Que eu tive um problema aqui e acabou a luz no escritório. Continua de boa. Tá ouvindo? Tá. Acho que a gente tem mais um tempinho aqui de autonomia, tá? Então vamos lá. Então continuando, desculpem aqui, gente, que acabou a luz, aí fica um pouco difícil aqui, mas a gente tem uma autonomia para terminar, eu acho que o webinar tranquilamente, tá? Então voltando, a Click tem essa camada de data market, que ela oferece dados como serviço, uma parte desses dados são inclusas, tá? Para quem é cliente de ClickSense ou ClickView, e outra parte ela é feita por assinatura. E lá eu tenho dados como, né, dados de cotações de até 35 moedas, eu tenho dados meteorológicos, né, do clima-tempo, tenho dados demográficos, dados de economia, dados financeiros. Isso é bem interessante, né, porque eu posso fazer cruzamentos, né, com os meus dados internos, e enriquecer as minhas análises, tá? Então a gente tem diversos casos, quando a minha venda oscila conforme a temperatura, né, da região, a minha venda, ou por exemplo, táxi, né? Táxi aumenta conforme o nível de chuva, né? Enfim, são algumas questões que a gente vem praticando em projetos, tá? E aí em cima disso eu tenho a minha plataforma, meus servidores da Click, tá? Eu acho bem interessante aqui nesse slide, reparem, né? Ele tá falando ali nessas figurinhas, né, que ele trabalha desde da parte on-premise até o cloud, né? E hoje muitos fabricantes, né, eles estão definindo aonde que você tem que colocar o seu dado. Você contrata o BI e fala, não, aqui no nosso BI o dado é na nuvem, né? Ou esse é on-premise. E a Click ela aposta numa questão diferente, né? Você decide aonde é o melhor local para deixar os seus dados, ou por que não a versão híbrida, né? Uma parte faz sentido os dados serem aqui dentro da empresa, são dados críticos, enfim, uma definição de TI da empresa, e uma outra parte a gente vai jogar para a nuvem. Então a Click hoje está tranquilamente preparada para trabalhar conforme a infraestrutura que o cliente definir, tá? Então isso é bem importante. Estão me perguntando aqui se eu vou disponibilizar o PPT, vamos sim. Tá? No final a gente manda para todos. E aí em cima dessa camada, né, eu tenho alguns produtos para atender, né? Eu tenho o ClickSense e o ClickView, né? Muitas pessoas no mercado, né, principalmente nossos concorrentes, o ClickView acabou, o ClickView vai acabar. Não, isso não condiz, tá, com a realidade. Inclusive o CEO da Click, né, mudou no começo do ano, em janeiro. Primeira coisa que ele fez quando ele sentou na cadeira foi mandar uma carta, né, para todo o mercado, todos os clientes, afirmando que os investimentos em ClickView continuam, tá? Inclusive a versão 12 é a prova disso, né? Que ela igualou a engine igual do ClickSense, tá? Então eu até te diria assim, se eu tenho os dois produtos, tenho muitos clientes rodando os dois produtos juntos, eles podem ser complementares, tá? Tanto o ClickView quanto o ClickSense. Por trás do produto, todo o background dele, a engine, a capacidade, a conectividade, eu te diria que são o mesmo, né? Muda um pouco ali a interface do console, mas as capacidades são as mesmas. O que muda realmente é o front-end, tá? É a camada visual. ClickView, vamos dizer assim, né, por ser um Windows Application, né, você tem algumas questões de customização de detalhes, né, trabalhando com camadas e tudo mais. Essa é uma vantagem do ClickView. Já o ClickSense, ele tem outras vantagens, né, o que o mercado atualmente exige, né, ele ser aberto, ele ter ele ser self-service, tá, e principalmente, né, a tela dele ser responsiva, né? Então esse é o grande viés aí do ClickSense. Lógico que no futuro, né, isso deve fazer um merge ali, os dois produtos acabaram virando um só, mas quando vai acontecer isso, né, a gente não sabe dizer. Mas aqui é só para deixar claro que os dois produtos continuam, tá? Inclusive a gente tem inúmeros clientes trabalhando com os dois produtos de maneira complementar. Temos o GeoAnalytics, tá? Que é uma solução, né? Não é simplesmente plotando dados sobre o mapa, né? Não é só georreferenciamento, é um geoprocessamento de dados, né?
E aí nós vamos mostrar alguns cases, né, que ele usa deslocamento, ele faz agrupamento por região, por área, e aí vai ficar bem claro para vocês, tá? Inclusive o GeoAnalytics hoje, o GeoAnalytics Base, né, que tem todas as funcionalidades, ele tem alguns limites de cálculo, né, e o mapa não é interno, é externo, o acesso para os mapas, tá? Ele já está vindo incluso no ClickSense. Eu vou também explicar um pouquinho dos novos licenciamentos na sequência, tá? E eu tenho o N-Printing, que eu já comentei bastante, tá? É uma solução de relatório, faltou só falar algumas questões, tá? O N-Print é bem interessante porque ele é um Office Integration. Então, você constrói as suas análises em ClickView ou ClickSense ou nos dois juntos, tá? Eu abro o N-Print, ele abre o pacote Office internamente, então ele abre o Word, o Excel, o PowerPoint. Eu pego esses objetos, chamo e vou plotando na minha solução. E eu monto relatórios de saída, podendo ser o próprio Excel, o próprio Word ou PowerPoint, ou transformando isso em PDF ou até mesmo em HTML, tá? Ou a versão que a gente tem também chamada Pixel Perfect, aí são relatórios feitos para impressão, né? Com aquela riqueza de detalhes que a impressão exige, tudo bem? Então esses são os principais produtos da Click, tá? E ali em cima são os casos de uso que eu já comentei, né? Lembrando, ClickView é análise guiada, ClickSense, Self-Service e análise guiada e até mesmo a capacidade de encapsular, tá? Parte de reports fica no N-Print, tudo bem? Falando de mobile, só aquele complementando, né? O ClickView eu diria que ele roda em mobile, né? Mas o ClickSense ele nasceu para rodar em mobile, então ele tem uma interatividade, a responsividade é um ponto muito forte da solução, ok? Eu gosto aqui de mostrar esse slide, né, que para fechar aqui a nossa apresentação e para a parte prática, que esse slide demonstra exatamente qual é o nosso desafio hoje numa empresa quando a gente fala de BI, tá? Então reparem, né, no eixo X, eu tenho tantos dados internos, né, seja o meu DW, meus sistemas, né, até mesmo os dados externos, né, na nuvem, por exemplo. Então eu preciso cada vez mais integrar, né, trazer esses dados, seja onde eles estiverem, fazer eles trabalharem juntos na minha solução. Esse é um desafio que está explícito ali no eixo X. E no eixo Y, né, é a amplitude dos meus projetos. Então eu tenho projetos corporativos, né, que ele atende toda a empresa. Eu tenho projetos departamentais, né, que vou fazer um projeto, uma dashboard simplesmente para a área comercial, tá? Sem foco nenhum, né, na área financeira, por exemplo, tá? E eu tenho também, por que não, projetos pessoais, né? Pessoais naquele sentido, por exemplo, eu tenho uma pessoa de marketing ou de inteligência de mercado e ele ali, cada semana, cada dia, ele tem um desafio novo, diferente, tá? Então a gente acaba chamando isso como se fosse um projeto pessoal, tá? E aí deixando a mensagem, né, que o Click, principalmente o ClickSense, está pronto, né, para atender todas essas demandas, né, essas possibilidades, né? Se é o dado somente interno, corporativo, se é o dado interno com externo departamental e assim por diante. A gente consegue esse mix de possibilidades resolver tranquilamente com o produto ClickSense. Tá? Então essa é a apresentação rápida do ClickSense Tour. E aí eu quero só fazer alguns complementos aqui em relação a licenciamento e mudanças que a Click fez nos últimos tempos. Tá? O ClickSense era um produto que ele só tinha um tipo de licença, os tokens, né? Era uma licença completa e com a governança eu determinava o que cada usuário pode fazer, né? Então isso acabava, né, vamos dizer, deixando o custo alto do projeto. Hoje foi quebrado em dois tipos de licença. Eu tenho, né, o Professional e a licença Analyzer. Deixou de chamar token, né? Para a gente fazer um paralelo, a Professional seria o token antigo. É a licença que pode fazer tudo, desde a extração, a modelagem de dados, né, até mesmo só a visualização. Então é o usuário completo. Mas muitas empresas os colocam, né? Eu preciso de uma licença só para visualizar, só para ele analisar, ele navegar, né? Análise guiada, o que nós chamamos. Aí agora eu tenho a licença Analyzer, tá? Então essas são as duas versões de licença. E inclusive, né, quem for cliente já de ClickSense pode solicitar, tá, a troca do modelo, sair de token para Professional Analyzer, e além de mudar, né, a nomenclatura das licenças, tá, você vai ter a capacidade de estar embarcado ali o GeoAnalytics Base, tá, que eu comentei. Então se eu mudo o modelo de licença, eu passo a ter a possibilidade de ter o GeoAnalytics Base, eu ter o Web Connectors e ter uma camada do Data Essentials incluso no meu produto, tá? Sem custo algum para a empresa,
Tá? Esse é um ponto bem importante. Tá? Ele só precisa fazer essa mudança de licença, basta nos solicitar e estar na versão abril ou junho, para ter todo esse leque aí que eu estou comentando. Né? O principal ganho, eu diria ali, principalmente o GeoAnalytics, né, e o Web Connectors. Tá? Então essa é uma mudança nova que eu queria deixar para vocês. E para quem é usuário de ClickView, né, acho que a Click fez algo bem interessante aí para nossa base de ClickView, que ela criou uma campanha chamada Dual Use. Né? O que seria isso? O usuário recebe, né, sem custo algum, né, de compra de licença, tá, um proporcional de licenças em ClickSense que ele tem de ClickView. Então vamos dar um exemplo aqui. Eu tenho um cliente com 5 named e 10 document call. Cada named vira uma professional, cada document call vira uma analyzer. Então ele vai receber 5 professional e 10 analyzer, tá? Ele não tem o custo de aquisição. A única coisa que ele vai ter é um incremento no custo de manutenção, tá? Então a manutenção dele é 20%, ele vai ter um incremento de 30% sobre o 20%. Né? Então vamos dizer que ele pague de manutenção anual R$10 mil, ele vai passar a pagar 13 mil, tá? Aí quem quiser mais detalhes, depois podem me mandar um e-mail, fiquem à vontade, né? A gente trata cada caso, né, de uma maneira direta com cada cliente, tudo bem? Mas é importante que vocês saibam que existe essa possibilidade. Então, quem tem ClickView, que quer agora focar num projeto, né, de self-service, enfim, ter um produto aí com grandes diferenciais, né, não tem custo algum, simplesmente um incremento na manutenção. Depois a gente pode tratar cada detalhe desse, tá? Então agora eu vou passar a apresentação aqui para o Lozano, tá? Que ele é o responsável aqui pela equipe de pré-vendas, e para ele fazer exatamente, demonstrar aqui todas as questões que nós colocamos, tá? Só um instante para a gente trocar aqui, por favor. Quer responder alguma pergunta agora? Era uma hora que estava marcada? Pessoal, bom dia. Rodrigo Lozano falando aqui. Só mudar a tela para começar a mostrar na prática um pouco do produto para vocês. O Érico fez vários comentários, pontuou várias situações, e aí eu vou tentar mostrar um pouquinho de cada uma dessas situações para vocês, tá? O primeiro deles é sobre o console único de gerenciamento. Então esse é o console de gerenciamento do ClickSense, tá? Não vou entrar em detalhes, isso aqui não é o tema, não é o foco da apresentação, mas só para vocês conhecerem. Então a equipe de TI, a equipe de governança, controla todas as funcionalidades e os recursos a nível de arquitetura e de servidor através desse console de gerenciamento, tá? Cria as regras de segurança, dá permissionamento aos usuários, publica as aplicações, assim por diante, tá? E aí aqui eu vou abrir o meu hub do ClickSense, né? O nosso portal de acesso às aplicações do ClickSense. E aqui eu tenho aqui as minhas aplicações, estão na minha área de trabalho, né? Na área de trabalho do Lozano, e os fluxos que eu tenho acesso. Então, em cada fluxo aqui eu tenho um grupo de aplicações, né, que eu posso utilizar. O permissionamento é definido pela governança, né? E aí, em cada grupo aqui eu acesso as aplicações que cabem a mim. No início aqui, vamos construir uma aplicação juntos para vocês, quem nunca teve contato, ou quem já viu mais versões anteriores, né? Vamos construir uma aplicação em conjunto para explorar um pouco do recurso cognitivo, tá? Então eu vou chamar essa aplicação aqui, ó, de app demonstração, e vou mandar criar, já mando abrir, e como fonte de dados eu deixei preparado um tabelão, né? Um arquivo CSV com conteúdo já tratado, né? Pensando no self-service já para o usuário final, onde a camada de preparação do dado já foi tratada. Eu vou chamar esse tabelão aqui, eu vou usar o recurso de drag and drop, por ser um arquivo relativamente pequeno. Nesse momento de preparação eu posso utilizar desse recurso.
Ele sempre me identifica o tipo de separador, né, se o cabeçalho está embutido ou não. Aqui eu posso renomear algum campo, posso desmarcar algum campo que eu não queira carregar para o clique. Nesse caso aqui eu vou deixar tudo e vou mandar adicionar os dados. Essa minha base ela tem dados geolocalizados, né, então o clique demora um tempinho a mais nessa carga porque a partir do nome ele identifica o ponto. A mesma coisa para campos do tipo data, né, então toda aplicação de BI em geral ela tem uma dimensão tempo. E né, no ClickSense você não precisa se preocupar em criar essa dimensão, porque o clique identifica automaticamente os campos que são do tipo data e fatia, desmembra, cria um calendário virtual para a gente em cima desse campo, né? Repare que ele terminou a carga, aqui está o resultado final. Ele me trouxe a tela de Insights, né? É uma novidade aí da versão de junho, para quem não tinha visto ainda. Do meu lado esquerdo eu tenho todos os campos carregados listados, inclusive identificando os campos que foram geolocalizados, no campo de data, né, que foi o processo de conversão automático que eu comentei. Eu posso clicar em alguns campos e ele me gera gráficos, ou simplesmente clicar nesse botão, gerar insights. O que o motor cognitivo do Click está fazendo para mim? Ele interpreta o que é dimensão, o que é medida e o que faz sentido, ou provavelmente fará sentido, para uma análise do usuário final, né? Então ele me criou aqui, por exemplo, um gráfico de barras, mostrando uma distribuição a partir do pedido, qual que foi o custo desse pedido para mim. Uma distribuição de vendas por cidade, plotando qual que é a cidade que eu tenho um volume maior de vendas, já no mapa georreferenciado, né? Um outro gráfico combinado aqui, mostrando para mim um range de frete e os fretes isolados por cidade, né? Faz todo sentido avaliar frete por origem, né? Por cidade de origem, por exemplo. Enfim, outros gráficos aqui, ó, acumulados, distribuição em mapa de árvore, que é uma análise bastante interessante para que se pode ser feita, né? Outros gráficos de linha e outros gráficos de mapa também, ó, dispersão. E eu posso fazer alguns trabalhos com esses gráficos, né? Posso maximizar para fazer uma análise prévia antes de jogar esse gráfico para o meu dashboard. Se eu entender que ele realmente faz sentido para mim, eu simplesmente clico nesse botãozinho adicionar a pasta. Tá, então eu vou fazer isso com alguns gráficos, ó. Posso adicionar a pasta. Nesse caso, como é a primeira pasta, ele vai jogar todos na minha pasta, né? Se eu tivesse mais de uma pasta, eu poderia escolher a pasta que eu quero determinar. Então eu vou escolher aleatoriamente aqui alguns desses gráficos que ele gerou para mim, os insights, e vou mandar adicionar a pasta. Repare que ele me dá uma marcação que esse gráfico foi para minha pasta. E aí no momento que eu fecho o gerador de insights, ó, eu tenho o meu dashboard já, o primeiro dashboard já está pronto, já está construído, né? Sem nenhum tipo de esforço, pensando no usuário final, que está trabalhando com aquele dado que foi tratado pela TI. Eu posso editar essa pasta e dar uma reorganizada visual, se for do meu interesse, né? Trabalhar um pouco com esses dados, né? Por exemplo, eu quero jogar esse gráfico de barras aqui para baixo, então eu troco de lugar com aquele outro gráfico de linhas que ele criou. Quero que meu mapa seja o primeiro gráfico da tela e a dispersão fique um pouco maior. Ou até mesmo quero explorar novos gráficos, ó. O Click também tem um recurso novo que é estender a tela. Então nessa mesma tela de dashboard eu quero, por exemplo, criar um gráfico a partir da categoria e o volume de vendas. O Insight não gerou esse gráfico para mim. E olha só que legal, além de construir o gráfico, ele entendeu que o gráfico de barras é uma boa visualização, ele traz aqui também outro recurso cognitivo que é: existem outros gráficos que também se adequam, se encaixam com o tipo de dimensão e medida que eu solicitei para o Click, ó. E ele me sugere quais gráficos eu posso utilizar, né? Ou seja, substituir o gráfico que ele criou, ele me sugere quais que eu posso colocar no lugar. Por exemplo, eu posso colocar um gráfico de pizza, ou se não, por exemplo, posso colocar uma distribuição de plotagem e até mesmo adicionar talvez uma nova dimensão para fazer uma nova distribuição sobre os dados, ó. Repare que interessante. Ou uma outra coisa, eu vou diminuir um pouco, ó. Agora eu vou fazer o contrário, ó. Eu quero escolher qual gráfico que vai ser utilizado, ó. Eu quero um gráfico de pizza, então eu seleciono o gráfico que eu quero e a partir, por exemplo, do cliente, eu quero saber a quantidade, o top 10 de quantidade de compra para cada cliente, né? E aí, opcionalmente, eu posso deixar exibir a fatia dos outros ou tiro isso, né? E posso customizar se eu quero top 10, se eu quero top 100, se eu quero top 1000, enfim, ele cria ali para mim os gráficos. Criando uma segunda aba aqui bem rapidamente, tá? O Eric comentou sobre a parte das extensões, né? São APIs, objetos de terceiros, que a gente pode usar gratuitamente ou até mesmo desenvolver, né? Eu tenho algumas aqui, mas eu acho uma que é bem simples e muito interessante, muito usual. Eu vou mostrar aqui para vocês, tá?
com base no ano que ele fatiou para mim, ele me gerou a fatia em cima da data, ó, vamos ver como é que está a distribuição de venda, por exemplo, por ano. E olha o que essa extensão extremamente simples faz, gente. Ela mostra uma barra com total, né? É um recurso que às vezes tem um esforço de desenvolvimento para construir e já existe uma extensão pronta, preparada para fazer esse tipo de exibição. Existem mais de 500 extensões, tá? Estou mostrando somente uma aqui para vocês como exemplo, tá? Vamos voltar na nossa pasta de dashboard e ver como é que ficou a nossa aplicação construída, né? Repare aqui todos os objetos que foram criados, ó. Eu posso interagir pela legenda, por exemplo, aqui ele criou no único gráfico de mapa, ele me colocou a soma do custo e a soma da venda, né? Sendo que a venda está representada pela cor. Então, quanto mais escuro for, melhor o volume de vendas que eu tive naquela região. Então, eu vou falar que eu quero customizar aqui, ó, o volume de vendas do maior grupo aqui, ó. Vou aplicar meu filtro. Ele me mostra aqui em cima no cabeçalho que eu filtrei 3 cidades das 29 possíveis. E aí eu vou vir aqui e vou inverter, ó. Vou falar que agora eu quero ver justamente as outras 26, ó, selecionar a alternativa. Ele troca para mim o filtro, então eu tirei o outlier de vendas da análise e agora ele faz uma nova distribuição sobre o mapa, onde eu posso explorar um pouco mais como é que estão os meus dados em relação a isso, ó. Gráfico de linha, que ele faz o drill sozinho, em cima do campo de data, né? Então eu quero analisar somente minha venda de fevereiro, ó. Como é que ela está distribuída por dia, as dispersões vão se atualizando também, consigo interagir por eixo, deslocar o eixo, né? Combinar 2 eixos num único filtro, né? Toda a interatividade do ClickSense aí, para quem já conhece, para quem não conhece, fica conhecendo. Lembrando que é uma solução responsiva, né? Então se eu tiver um smartphone, ó, todo o meu visual vai se auto-adequar para encaixar a visualização do dispositivo que eu estou utilizando, tá? A mesma coisa se eu for para um iPad aqui, ó, novamente ele se auto-adequa, ou posso voltar para o desktop e ele vai se encaixar novamente. Lembrando também que para iPad e iPhone no ambiente iOS já existe a app, né, para utilizar inclusive nas versões offline, tá? Essa foi uma aplicação que a gente construiu junto. Eu tenho várias outras aplicações que faz todo sentido mostrar para quem não conhece, conhecer. Eu vou abrir uma outra aqui que já estava pronta, tá, para mostrar o recurso associativo, que é um conteúdo patenteado da Click e um dos poderes bem fortes da solução, da plataforma Click, que é o motor associativo, né, em comparação com qualquer outro tipo de ferramenta analítica ou de BI do mercado. O que é isso, gente? Ó, eu estou numa aplicação, que são os mesmos dados daquela aplicação que a gente construiu juntos, a única coisa é que essa foi feita com mais tempo, né? E eu vou fazer um filtro, ó, filtrar minha dimensão ano, ó. Repare, eu selecionei meu ano de 2018, trata-se de uma base fictícia de varejo, né? Selecionei meu ano de 2018, tudo que tem resposta positiva com a minha seleção, o que está contido, fica na cor branca, e o que não está contido não fica oculto, ele destaca com esse LED cinza escuro, né? Então, se a gente comparar essa parte de cima da tela, que é o clique funcionando, com a parte de baixo, que é o conteúdo tradicional, repare que qualquer outra ferramenta ela vai cortar o que não está contido, né? Nesse exemplo de calendário, é sempre fixo, o que não está contido vai ser sempre de abril a dezembro, né? Respeitando aqui o filtro que eu fiz. Mas e se, por exemplo, eu buscar apenas custos cujo valor acumulado está entre 100 e 1000, então maior do que 100 e menor do que 1000. Então eu apliquei um novo filtro, fiz uma nova solicitação de filtro para os meus dados. E aí vamos descer agora nosso campo de filial, ó. Reparem que a ferramenta tradicional ela vai mostrar só o que está contido, então ela vai cortar a filial até São Paulo, que o Click também mostra que está contido até São Paulo. No entanto, todas as filiais que eu não atingi em 2018 com custos entre 100 e 1000, ele me mostra nesse LED cinza escuro para me dar um insight, né? Eu posso criar até mesmo essa visualização em cima de um gráfico, ver o que está contido e o que não está contido. Então, trabalhar em cima do que não está contido é onde justamente pode estar o meu insight para uma tomada de decisão. E esse poder fica disponível para todo usuário de Click apenas navegando sobre os seus campos, né? Acho que isso é muito importante de destacar. Um outro recurso que já existia, mas para quem nunca utilizou, é o Smart Search, né? Então eu vou trocar aqui a minha visualização para uma tela de dashboard e vou vir aqui no meu Smart Search, ó, e vou começar a digitar como se eu estivesse usando o Google, mas eu quisesse fazer descobertas em cima dos meus dados, né? Então eu vou começar a digitar alguma coisa aqui, eu digitei BE, por exemplo, ó. Ele está indo rastreando toda a base de dados, identificando tudo que ele encontra com a semântica BE,
ele vai me dar sugestões em cima dessa semântica. Então ele achou, por exemplo, Belo, Bernardo, Belline, beneficiário e bege, né? Vamos falar aqui, vamos escolher, por exemplo, Belo, tá? E vamos digitar também aqui, por exemplo, MA, ó. Aí ele achou o próprio MA, achou Mai, Março, Mato, Maranhão. Então vamos falar que eu quero Mai. Então, ou seja, eu estou combinando 2 filtros. Nesse caso aqui ele me deu as sugestões, ó. Você quer o mês de maio e a filial de Belo Horizonte, ou talvez o mês de maio e a localidade de Belo Horizonte, Brasil. Então ele me deu possibilidades de filtro, eu posso até explorar mais, como se fosse o Google mesmo, as principais vêm primeiro e depois eu posso explorar mais no detalhe. Então vamos falar que eu quero essa primeira, ó. E aí ele aplica o filtro sobre a pesquisa que eu fiz. Nesse momento eu estou analisando somente filial de Belo Horizonte no período de maio. Se esse for um filtro recorrente, tá, eu posso criar um marcador, salvar esse filtro. Ele me traz aqui um nome sugestivo, mas eu posso mudar. Ó. Então, por exemplo, eu vou deixar mai/Belo para saber o que eu estou filtrando. Se eu voltar aqui e limpar os meus filtros, ó, a qualquer momento eu chamo esse marcador e ele vai refazer aqueles filtros para mim que eu havia feito no momento que eu construí, ok? Aproveitando esses filtros, gente, o que eu posso fazer também? Posso fotografar os meus gráficos, né? Ou até mesmo a minha tela inteira de dashboard aqui, eu consigo exportar ela para PDF. Mas vamos fotografar alguns gráficos, ó. Vou tirar snapshot aqui do gráfico de linha, posso fazer anotações, né? Ó. Então, por exemplo, maio BH, né, de Belo Horizonte, né? Posso fazer anotações. Vou fotografar apenas alguns gráficos para ser bem rápido aqui, ó. Fotografei aqui o de linhas, fotografei o meu ranking do drill e fotografei também o meu KPI de valor total de nota fiscal, tá? Limpei todos os meus filtros. Eu entro numa camada de apresentação, de histórias, onde eu posso criar quantas histórias eu quiser. Então eu vou criar essa história aqui que eu vou chamar de demonstração, assim como a aplicação que a gente construiu. Ele me traz algo similar a uma ferramenta de apresentação mesmo, ó, com slides, ó. Então eu criei um novo slide onde eu posso colocar um título, né? Vou colocar um título qualquer aqui para ser rápido, posso colocar o parágrafo do que a gente vai falar. Então, para aquelas reuniões periódicas, onde os usuários em geral, eles ficam tirando fotografias para poder colocar no PowerPoint e levar isso para uma reunião periódica, uma reunião toda segunda-feira, por exemplo, de diretoria, de gestão em geral. Eles ficam tirando fotografias do BI para levar na reunião. Isso se torna desnecessário. A produtividade aumenta quando eu utilizo aqui as fotografias do próprio BI. Ele guarda o histórico, eu posso resgatar fotografias do passado, né? Então eu vou arrastando aqui, montando, eu posso criar um template. Em cima desse template eu vou construindo os meus gráficos, eu vou jogando isso aqui sobre a tela. E eu posso até mesmo chamar uma pasta viva, se for o caso, né? Vou chamar a nossa pasta de dashboard também aqui no final. Consigo exportar isso também para PDF, PowerPoint, se eu quiser disparar para alguém. Mas o interessante é eu dar um play aqui, ó, e eu tô dentro da apresentação que a gente acabou de construir juntos. Eu posso ir navegando. Lembra que o nosso conteúdo filtrado foi apenas maio em Belo Horizonte, né? E eu limpei os filtros antes de entrar na apresentação. Mas se surgir qualquer dúvida, ó, por que o desempenho de 2016 está tão acima do de 2015 e 2017, ó, vamos dar o botão direito, ir para o recurso. Ele volta para a nossa tela de dashboard, destaca o gráfico original que eu chamei o recurso, mantém os filtros do momento da fotografia e aqui eu posso, por exemplo, interagir. Vamos filtrar somente 2015 e 2017 e vamos chamar a nossa aba analítica para ter o detalhamento do que aconteceu nesse período para poder dar uma resposta para o usuário final. Então, rapidamente, em tempo de execução, na própria reunião, eu consigo eventualmente administrar a situação, dar a resposta que me foi feita. Aliás, a reunião normalmente é feita de perguntas e respostas, né? Já dou a resposta em cima do negócio, da demanda que foi feita e posso seguir a reunião a partir daquele momento. Eu volto para a minha camada de apresentação do ponto que eu parei e eu posso avançar, tá? No caso aqui a gente só colocou um slide vivo, é só uma questão de recurso, mas a qualquer momento eu posso voltar para a pasta e ficar administrando a situação entre a apresentação e a própria ferramenta, tá? Quero mostrar para vocês o recurso Gel. Mostrar o recurso de Gel Analytics. O Érico destacou que esse produto ele ainda pode ser comercializado à parte, ok? Então depende de cada situação. Mas para quem é cliente Sense e já tem a versão de abril para cá, pode ser atualizado a licença e passar a ter acesso a esse produto, tá? É um produto gel avançado, né, separado por camadas
com alguns operadores de georreferenciamento. Nessa demonstração eu vou focar em camadas, tá? Os operadores, a gente já fez um webinar específico para falar de gel, depois quem tiver interesse acessar nosso canal do YouTube, até é interessante destacar isso, tem alguns vídeos lá, material bem relevante, bem rico para ser acompanhado. Então por camada, essa primeira camada é uma camada diária a partir do custo, né? Então quanto mais escuro está o meu estado, maior o custo que eu tive nele, né? Lembrando que a interação é igual a qualquer outro objeto do Sense, né? Que eu filtro, é tudo totalmente dinâmico, atualiza todos os meus demais painéis, né? Então a partir dessa área eu quero habilitar agora uma segunda camada, que é a camada do lucro. E eu coloquei aqui em cima do lucro o logo da nossa empresa, eu coloquei o logo da Eni, né? Então vamos falar que eu quero ver o lucro apenas da região sudeste aqui, ó. Meu filtro não ficou tão perfeito para pegar só o sudeste, mas ó, quero ver o lucro somente dessas filiais que estão nessa região que eu quis filtrar. E aí ele está me distribuindo esse lucro. Eu posso passar o mouse e ver como é que está o lucro em cima de cada um. Então a filial de Ribeirão, por exemplo, eu tenho uns 25 milhões de lucro. Aqui no Rio Petrópolis está zerado, ó. Macaé também. Em Santos também, como é que tá aqui, ó, Curitiba já tem um lucro aqui de 44 milhões, então poderia até ignorar zero, né? Não me traz filiais cujo lucro está zerado, então eu tenho situações desse tipo. Vou desabilitar, ó, como comentei, camadas, ó, habilito e desabilito. Agora eu quero ver como é que está a distribuição, um mapa, um gráfico de pizza sobre cada filial onde eu tive resultado. Essa, por exemplo, não está ignorando zero, né? Repare que é um volume menor, de quantidade menor de pizzas que eu tenho aqui em relação a bolha do lucro. E aqui eu posso passar o mouse, posso até mesmo incluir um gráfico sobre esse pop-up, né? Ranqueio aqui para mim por grupo como é que está o valor de nota fiscal, tem os mesmos tipos de interação de qualquer outro objeto. Mesma coisa mapa de calor, né? Área comercial, gosto de ver como é que está a distribuição, área de logística, ver como é que está também a questão da distribuição, de centralização de pessoas, de volume, em cima de determinadas áreas. Então eu posso habilitar uma camada de mapa de calor e vejo como é que está essa distribuição. Aqui eu tenho um outro tipo de distribuição, assumindo que São Paulo é minha matriz, como é que está o envio para cada filial, né? A espessura da barra representa o volume desse envio. Então quanto mais grossa a barra, maior o envio. Por exemplo, a Goiânia tem uma barra fina aqui que eu enviei menos de 1.000 em quantidade. Em compensação para Fortaleza eu enviei quase 14 milhões, né? Então a barra é maior. Todo o tratamento das cores pode ser customizado, ok? E também posso mudar o mapa de fundo, né? Tem uma camada de gel data, por exemplo, aqui eu coloquei um mapa de fundo preto, isso também é tudo customizado. Em cima do objeto de gel, de camada, eu também posso habilitar o recurso de troca dinâmica de dimensão. Nesse caso aqui eu coloquei o filtro, por exemplo, por ano, ó. Eu vou habilitar a nossa distribuição por nota fiscal e grupo, então ele troca sozinho o ano para mim e vai me mostrando como é que está essa distribuição. É um recurso interessante, às vezes, para colocar num painel de televisor que fica atualizando dinamicamente sozinho, e se aparecer alguma cor, por exemplo, fora do padrão, eu posso tomar alguma ação sobre isso. Legal, gente? Então a parte de gel, a parte de construção, histórias, parte de busca, o AQL patenteado. Vamos partir para o Advanced Analytics, que é uma extensão baseada em R, né? Então eu tenho algumas aplicações aqui. Vamos construir vamos mostrar pronto e vamos construir alguma coisa também baseado em R para vocês conhecerem, tá? Deixa eu abrir aqui as aplicações. Qual que é a ideia até desse tipo de recurso, tá, gente? É potencializar o self-service de preditivo. É dar poder ao usuário final construir uma visão de forecast, por exemplo, a partir de um algoritmo matemático que é extremamente complexo de se tratar de uma maneira técnica, né? Então eu tenho aqui um objeto, um gráfico, né, da Advanced Analytics, ó. Vou até apagar ele, vamos fazer junto, gente, ó. Vou chamar aqui o Advanced Analytics, ó. Vou chamar a minha extensão de Advanced Analytics. Opa, digitei errado aqui. Ó, aqui tá ela, eu jogo na tela, chamo o tipo de gráfico que eu quero. Então nesse exemplo aqui eu quero criar um timeline, né, a partir de um forecast. Qual que é a dimensão que eu vou usar? Vou usar a minha dimensão data. E qual que é a minha medida? Nesse caso aqui eu quero somar passageiros, tá? Então no gráfico de cima que já estava pronto, eu tenho a distribuição original do dado que realmente aconteceu.
No gráfico de baixo até a linha azul também, e a linha vermelha está me predizendo as possibilidades para os próximos 11 períodos, tá? E aí eu posso selecionar, por exemplo, vou falar que eu quero selecionar só os últimos 3 períodos, para ele me distribuir como que isso tende a acontecer para os próximos 12, nessa situação ele já aumentou mais um aqui, isso é customizável também, e ele está me dando o forecast em cima desse dado. Então eu estou trabalhando com o R, se comunicando com o servidor do Sense, através dos pacotes já pré-configurados, né, que é em cima dessa extensão, ou como o R é um interpretador, né, se eu quiser, por exemplo, colocar um objeto de gráfico, um KPI aqui ó, na minha tela, e adicionar uma medida baseada em R, ó, repare que quando eu abro a minha expressão e digito a letra R, ele já me traz alguns recursos de utilização do R baseado nos pacotes que eu instalei, e aí eu posso criar a interpretação em cima desse componente de fórmula, se eu souber trabalhar com isso, né? Então, além de usar a extension, eu consigo criar algum KPI, algum cálculo específico em cima dessa utilização. É similar o Python, né? Eu tenho um exemplo de Python aqui que eu acho que é bastante interessante para mostrar. Enquanto vai abrindo, deixa eu mostrar outros gráficos de R, né? Por exemplo, a distribuição de cluster, ó. Como é que está a clusterização de clientes em cima da minha base, ó. Então, aqui eu posso exibir tanto numa visualização 3D quanto no gráfico de dispersão normal, né? Então, é outro algoritmo matemático baseado em R, que é a distribuição de cluster. Ó, abri o Python aqui. Essa é uma aplicação muito interessante, né, baseada em churn, né, outro cálculo matemático basicamente preocupado com a retenção de clientes. Ó. Então esse é meu gráfico que tem o algoritmo do Python para churn. Ele pede para selecionar um modelo, ó, vou selecionar o modelo SVC, ele faz o cálculo, ó, olha só que interessante, essas duas primeiras colunas, gente, para vocês entenderem, tá? A primeira é o histórico do churn, tá? Qual que realmente conseguiu reter a partir de combinação de outros campos que geraram uma amostragem, tá? Então ele conseguiu reter 8, ó. Essa base reteve 8. E a predição do Python deu uma acuracidade de 96%, atingindo 6 desses 8. Então, 75%, perdão. 6 de 8, ele prediz com base na mesma amostragem, a predição dele estava dizendo que provavelmente esses 6 aqui realmente seriam atingidos pelo churn. Ele não conseguiu atingir esses 2 por alguma questão das suas variáveis, né? Então é lógico, a predição matemática ela nunca vai acertar 100%, mas é uma predição bastante direcionada, né? A acuracidade dela é bastante alta, né? Sempre acima de 90%. Ó. Aqui é uma situação similar. Ó. Ele acertou 8 e errou 1. Então ele estava dizendo que esse provavelmente não seria atingido pelo churn. Seria atingido, mas ele não foi atingido. Né? Então ele deu um falso positivo em cima do algoritmo matemático. E se a gente olhar a variável que faz o cálculo, é a mesma situação de similaridade em cima do que eu mostrei no R. Né? Se a gente abrir aqui o contexto dela, olha lá, é um componente Python, né? Então eu passo a trabalhar o cálculo da forma Python em cima do clique, né? Então essa é uma integração que já está funcionando aí desde do início do ano, nas versões que a Click disponibilizou, que eu posso trabalhar com Python e R integrado com Click. E aí para finalizar, gente, ó, eu vou abrir aqui a minha parte de desenvolvimento do Sense, né? Que é uma parte da camada aberta, para falar de mashup. Como é que é isso? Muita gente me pergunta, né? Mashup basicamente é um ambiente web onde eu embuto os meus gráficos do Sense, tá? Também vou chamar isso aqui de demonstração, ó. Ele me exige a utilização de um template. Eu vou usar esse DAR aqui, que foi bastante disseminado na internet. A gente também usa para demonstrar, tá? Ele tem uma carinha bem baseada em ferramenta mesmo, né? Ferramental. Ele me traz aqui a parte HTML, a parte JavaScript e a parte do CSS. Eu posso selecionar a aplicação que eu quiser, ó. No caso vou selecionar aquela que a gente construiu juntos aqui, ó, e eu vou utilizando do drag and drop e adequando nas visualizações, nas caixinhas que me trouxe esse template. Lembrando que eu não preciso fazer baseado em template, eu posso construir meu próprio ambiente web, tá? E aí quando a gente olhar isso daqui pronto, eu passo a navegar numa página HTML, que pode inclusive ser publicada num provedor de internet, né? E eu tenho a mesma interatividade se eu estivesse navegando no próprio ClickSense, né? Eu faço os meus filtros, interajo com os meus gráficos, tá?
isso seria o conceito um pouco do mashup. Se a gente olhar um painel que foi feito com mais tempo aqui pela nossa consultoria, que é um painel que foi contratado pelo Ministério do Planejamento, né, o órgão governamental, é uma base gigantesca, são 9 bilhões de registros dia, para acompanhar tudo que o governo está adquirindo de materiais ou de serviços, tá? Eu consigo monitorar, a população em geral consegue monitorar, porque esse é um tipo de licença com acesso anônimo, né? Então qualquer um pode acessar, não precisa autenticar o usuário, e aí veja que é um painel muito mais bonito, né, feito com mais tempo. Eu consigo interagir com esse painel. Eu estou navegando nos objetos do Sense dentro de um painel web que foi construído pela consultoria. Eu consigo monitorar, acompanhar o que o governo... Existem outros, tá? Esse é só um exemplo disso daqui. Os mesmos, eu posso colocar o tipo de gráfico que eu quiser. Vou avançar aqui para análise. Eu tenho que fazer mais seleções aqui para conseguir avançar. Esse é o ponto que eu comentei na apresentação. Então você consegue, né, definir como você quer que a pessoa analise, né? Então, para ele, por exemplo, passar para a próxima tela, ele tem que refinar a pesquisa, tá? E aí na próxima tela vocês vão ver que tem um detalhe, até mesmo um PDF é possível ser gerado. Exatamente. Então vamos pegar aqui que eu quero só ver de pequena empresa para reduzir o volume, né? Que isso aqui foi customizado. Vamos ver se eu consegui atingir ali. Não cheguei ainda. Vamos pegar a dispersão aqui. Não, consegui, ó. Aí ele me trouxe aqui o detalhamento, ó. Esse detalhamento foi criado, obviamente, com mais calma, né? Usando a componentização de camada open source do Click e desenvolvimento web. Eu consigo trazer esse detalhamento aqui para uma tabela que nem é uma tabela nativa do Sense, mas os dados são capturados a partir do Sense. E se eu quiser espiar aqui um nível maior ainda de detalhamento, ó, eu consigo trazer se foi uma compra via edital, se foi um pregão, a quantidade comprada, qual que foi o fornecedor, né? E até mesmo imprimir esse conteúdo em PDF, se for no meu interesse, um acompanhamento que eu esteja fazendo. Até convido vocês, pessoal, a entrarem, tá? Esse painel é aberto e público. Basta digitar painel de preços no Google, o primeiro link que retorna é o que o Lozano demonstrou para vocês. É interessante navegar ali, ver um pouco da solução e até mesmo onde o governo está gastando o nosso dinheiro, né? Pessoal, o que eu tinha para mostrar, em geral, foi feito. A gente tem que responder as perguntas, acho que a gente estourou um pouco o tempo. Também tem uma solicitação de mostrar um pouco mais do Data Preparation. Então, o que eu vou fazer, gente, para administrar aqui o tempo de todos, né? Vou responder algumas perguntas, e quem tiver interesse em se manter na sala até meio-dia, a gente constrói uma nova aplicação usando de outras fontes de dados, mostrando um pouco mais do Data Preparation, tá? Que eu fiz essa construção mais rápida, pensando já no usuário final que está usando o dado que foi tratado pela área de TI, por exemplo, ok?